Olá, tudo bem? Bom, o assunto hoje é dinheiro. Sendo mais específico, eu gostaria de falar sobre o dízimo. Talvez você que está assistindo esse vídeo ache que você já sabe tudo a respeito desse assunto, mas com certeza você irá se surpreender. Veja bem, o que eu ensinei durante 28 anos de ministério, eu tenho 30 anos de ministério, mas durante 28 anos eu ensinei que todo crente devia entregar 10% de todos os seus ganhos para a igreja. Ensinei também que quem não entregasse esses 10% estava roubando a Deus. Pior, eu usava a Bíblia para afirmar que quem não dava esses 10% estava roubando a Deus e, em consequência, eles estariam indo para o inferno, porque eu fazia uma ponte entre o versículo que diz que os roubadores não herdarão o reino de Deus e Malaquias capítulo 3, versículo 10, que afirma que os que não são dizimistas estão roubando a Deus. Então eu fazia esta ponte, essa ligação. Então quem está roubando a Deus vai para o inferno. Então, olha, eu quero aqui, inclusive, aproveitar, né, esse vídeo para pedir desculpas, para pedir perdão a todas as pessoas que assim eu ensinei. Então, você, meu irmão, minha irmã, me perdoe, me desculpe pela ignorância, não é? Mas vamos lá. E nessa época, eu me lembro que irmãos me procuravam, né? Irmãs me procuravam para justificar, para se justificar. E diziam assim: olha, pastor, esse mês eu não pude dar o dízimo, porque, pastor, eu precisei, eu tive que comprar um remédio, eu tive que pagar uma conta, eu estou passando por dificuldade, e por esse motivo, pastor, eu não pude pagar o dízimo. E diziam assim: olha, pastor, não se preocupe não, a igreja não se preocupe não, porque eu vou pagar o atrasado. É como se o dízimo fosse uma prestação, né? Que a pessoa atrasou e agora tem que pagar todos os atrasados. E olha, eu repreendia essas pessoas da seguinte maneira: não, minha irmã, dízimo não se paga, dízimo se entrega. Porque como é que a senhora vai pagar algo que não lhe pertence? Como é que você vai pagar, meu irmão, algo que não lhe pertence? Dízimo se entrega, não se paga. Essa não é a expressão. Na realidade, a irmã estava certa, o irmão estava certo, e eu é que estava errado. Porque o correto mesmo, o que está na Bíblia, inclusive no Novo Testamento, não é entregar nada, é pagar. Então eu quero que você abra a sua Bíblia, Hebreus 7, versículo 9, só para confirmar isso que eu estou te dizendo. Olha só, Hebreus 7, 9. E, para assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Olha o verbo aqui, ó, pagar. Pagou dízimos. Então, olha, a expressão correta mesmo é pagar, não é entregar. Então você pode estar se perguntando, por que o escritor aos Hebreus, ele usou a expressão pagar? Por quê? Por que ele usou essa expressão? Pagar dízimo. Se o dízimo fosse algo livre, algo espontâneo, algo que viesse do coração, como expressão de gratidão a Deus, você acha que o escritor iria usar a expressão pagar? É claro que não. Ele não ia usar essa expressão. Mas por que então será que ele usou a expressão pagar e não devolver, e não dar? É porque existe uma verdade contundente, extremamente importante, que você precisa saber a respeito do dízimo. É que o dízimo era um imposto. Nunca esqueça isso. O dízimo era um imposto
pago pelos israelitas, pelo povo judeu, para o sustento do templo. Então você vai abrir a sua Bíblia em Levítico, capítulo 27, do versículo de número 30 até o versículo 33. Você vai encontrar isso aí. O povo de Israel pagava esse imposto por tudo que produzia. Dos cereais, do cominho, do trigo, do endro, enfim, de tudo que se plantava, de tudo que se produzia, o povo de Israel tinha que pagar 10% desse valor. Mas para que servia esse imposto de 10%? Esse imposto de 10% servia para a manutenção do templo e de todos os seus funcionários. Para você entender isso, presta bem atenção. O governo de Israel era um governo teocrático. O que é um governo teocrático? É quando Deus é o governo, quando Deus é o centro do governo, quando o governo é tocado por Deus, quando Deus é o governo. É isso que é teocracia, é o governo de Deus. E você lembra que Davi, rei de Israel, ele foi escolhido por quem? Ele foi escolhido por Deus. Então, a nação israelita, ela girava em torno do templo. O templo funcionava como um centro administrativo. O templo era a sede do governo, com milhares de funcionários que trabalhavam para a sua manutenção. Milhares. Você sabe quantos funcionários tinham no templo para cuidar das coisas do templo, para cuidar da religião? Esses funcionários eram os levitas, ou seja, os descendentes da tribo de Levi, ou os da tribo de Levi, foram encarregados do serviço do templo, porque Deus havia designado. Esses homens não podiam possuir propriedade alguma, terras, porque diz a Bíblia que o Senhor é que era a herança desse povo. Então esse povo vivia desses impostos, arrecadados ali no templo. Então haviam, presta bem atenção, 24 mil entre supervisores, funcionários que trabalhavam. 24 mil. Haviam 6 mil juízes e oficiais. Só são 30. Haviam 4 mil porteiros. E haviam 4 mil pessoas que eram encarregadas de cantar, de tocar os instrumentos, totalizando 38 mil funcionários. Então o povo de Israel pagava esse imposto para a manutenção desse governo. Não só os 10%, mas o povo também pagava outros tributos que, juntando tudo, dava cerca de 20%. Mas os 10% era especificamente para a manutenção do sacerdócio, da religiosidade, do templo, que tinha muitos funcionários. Então o dízimo, ninguém dava espontaneamente. Ninguém dava o dízimo, entregava o dízimo porque tinha comunhão com Deus. O dízimo era um imposto, as pessoas eram obrigadas a pagar. Ele era compulsório. E que não pagasse, estava roubando. E sofria as penalidades, as sanções da lei. Então é preciso que você saiba disso. Quem não pagasse sofria todas as sanções e todas as penalidades. Então não era nada do coração, nada que vinha da alma, nada que vinha como expressão de gratidão, era uma obrigação. O dízimo era compulsório, era uma taxa, era um imposto que o povo tinha que pagar. Tinha mesmo que pagar. Os teólogos de plantão poderão dizer o seguinte: olha, pastor Jailson, mas o dízimo, ele surgiu antes da lei.
O senhor está citando aí o dízimo como uma lei, mas ele surgiu antes da lei. Preste atenção. Ele surgiu antes da lei, mas depois foi incorporado à lei. E esses dois dízimos que surgiram antes da lei, essas duas pessoas que fizeram isso, que são mencionadas no Antigo Testamento, foi Abraão e foi Jacó. Abraão, né, está lá em Hebreus capítulo 7, versículo 4, considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Presta bem atenção. Abraão aqui não deu dízimo dos ganhos dele, das suas propriedades, mas ele deu do resto despojos da guerra. De uma guerra que havia saído vencedor, pegou os despojos, os restos da guerra, e ali ele pegou e deu dízimo a Melquisedeque. E Jacó disse o seguinte, está lá em Gênesis 28, versículo 22, de tudo quanto o Senhor me der, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me fizer prosperar, certamente te darei o dízimo. Então Jacó fez uma barganha com Deus, fez uma troca com Deus. Se o Senhor me der, se o Senhor me abençoar, se o Senhor fizer, então lhe darei o dízimo. O dízimo não surgiu de expressão do coração, de gratidão, nada disso, como se ensina por aí. O dízimo era um imposto, era compulsório, era obrigatório. Quem não pagasse estava roubando a nação, roubando Israel. É por isso agora que você pode entender porque Deus usou o profeta Malaquias para denunciar a corrupção, o roubo que estava acontecendo em Israel. Quando Malaquias, Deus através de Malaquias, chama a nação israelita. É preciso que você entenda isso. Se você quiser interpretar bem a Bíblia, você precisa entender o seguinte, para quem a mensagem está sendo endereçada. Você lembra o vídeo que nós fizemos assim, interpretação da Bíblia? Você quer interpretar bem a Bíblia? Você precisa saber para quem aquela mensagem está sendo endereçada. Quando, em Malaquias capítulo 3, a mensagem não está sendo endereçada a você. A mensagem não está sendo endereçada à igreja. A mensagem está sendo endereçada ao povo judeu. Está lá a expressão, vós toda a nação, me roubais a mim. O profeta estava denunciando porque o povo de Israel não estava pagando o imposto do dízimo. Estava roubando a Deus. E todas as vezes que uma pessoa rouba um imposto, ou seja lá o que for, todo pecado, segundo a palavra de Deus, ele é sempre contra Deus. Se você está roubando imposto, você não está roubando só a sua nação, você está roubando a Deus. E Deus diz, vós me roubais a mim, toda a nação. Então aquela mensagem ali endereçada ao povo judeu que estava roubando, fraudando, sonegando o imposto do dízimo. Você precisa entender isso. Aquela mensagem de Malaquias não é para você, nem deve ser lida na igreja, no momento que as pessoas vão levantar o ofertório, como é feito de maneira totalmente equivocada, totalmente errada. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, lá no templo de Jerusalém. Havia assim a casa do tesouro, havia um depósito, havia um cofre onde eram convergidas riquezas. E os dízimos eram em cereais, não era em dinheiro. Não é por isso Jesus diz aos fariseus, vós fariseus que dizimais da hortelã, do trigo, do endro, lá em Mateus 23, 23. O dízimo não era em dinheiro, não. Olha, Deus não queria que aqueles que trabalhassem na sua obra, no sacerdócio, tocassem dinheiro. Era para ser dado comida para eles, cesta básica. E se uma pessoa quisesse transformar o cereal em dinheiro, em Levítico, né, no capítulo 27, a partir do versículo 30, está escrito que ela tinha que pagar 20% a mais. Então, justamente para dificultar essa questão de ter que levar dinheiro para o templo. Então, é esse cereal que o povo sobrevivia, os levitas daquela época, é isso que eles comiam. O dízimo era dos cereais que as pessoas levavam para o templo. Então presta atenção, não faz nenhum sentido na Bíblia Deus chamar o povo de ladrão através do profeta Malaquias, se o dízimo fosse uma coisa espontânea, fosse uma coisa do coração, fosse uma oferta de amor. Você acha que Deus ia chamar o povo de ladrão se fosse oferta? Deus está chamando o povo de ladrão aqui porque o povo estava roubando, estava sonegando impostos. No Brasil, por exemplo, a sonegação de impostos
né, ela impõe uma sanção, né, uma pena entre 6 meses a 2 anos, de detenção, de reclusão para uma pessoa que sonega imposto. Então, e aqui no Brasil, por exemplo, você não tem que pagar 10% de imposto, nem 20%. No Brasil, a carga tributária é 36%, é uma das cargas tributárias mais altas do mundo. Então, aqui no Brasil, você já paga o dízimo, só que não é dízimo, aqui é trízimo. Mais do que trízimo. Mas talvez você possa estar perguntando, olha, pastor, mas isso aí que eu pago aqui de imposto no Brasil, você paga quando você compra feijão, arroz, açúcar, café, quando você paga a sua conta de água, a sua conta de luz, enfim, em tudo ali o governo desconta o imposto. Como Israel era feito. Lá, 10% era só para o templo. O restante é para as outras coisas lá, para a manutenção da nação. Aqui no Brasil, você paga 36%. Você pode estar perguntando, pastor, mas é o seguinte, esse imposto que a gente paga aqui, a igreja não é beneficiada com ele. A igreja não é beneficiada com ele, você está errado, meu irmão. Você está totalmente equivocado. É claro que a igreja é beneficiada sim com esse imposto. Talvez você que esteja me assistindo seja um aposentado. E os aposentados da igreja, eles vivem de quê? Quem é que paga o salário deles? Quem paga o salário deles é o governo. E o governo paga como? Não são com os impostos que são arrecadados? Com o meu, com o seu imposto? Eles são beneficiados. Se eles são beneficiados, a igreja também é. E a igreja? Ela fica assim, localizada numa rua, iluminada, com segurança. Pode ser boa ou má, mas tem. Mas quem é que paga essa iluminação? Quem é que paga essa segurança? A polícia. Quem paga? Não é o governo? Paga com o quê? Com imposto. Imposto de quem? Meu e seu. E a escola? E quando você vai para o SUS, aliás, para onde a maioria dos crentes vão, segundo o IBGE, não é? 90% ou mais da população evangélica é constituída de gente paupérrima, de gente pobre, muito pobre. Esse povo vai parar tudo no SUS. E faz todo o procedimento gratuito no SUS. E quem que paga? É o governo. Mas quem paga é o governo? Somos nós, os nossos impostos. Não é verdade? Então a igreja é sim beneficiada com todos esses impostos que nós pagamos. Olha só, preste atenção. A menção de dízimo no Novo Testamento. 2 vezes a menção de dízimo. Mas nenhuma das 2 vezes Jesus nem os apóstolos estimulam, incentivam essa prática. Em Mateus 23, Jesus diz aos religiosos da sua época: vós fariseus que dizimais a hortelã, o trigo, o endro, e omitis o mais importante da lei. Olha só, vai colocar o amor, o juízo, a misericórdia como sendo mais importante do que dízimo. Mas por que Jesus, então, depois diz, deveis fazer estas coisas, ou seja, pagar o dízimo da hortelã, do trigo, do endro, e não omitir aquelas outras, o juízo, a misericórdia, o amor, a fé? Por que Jesus disse isso? Que eles deviam fazer? Porque Jesus jamais ia dizer que eles não deviam pagar o imposto. O mesmo Jesus havia dito, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Tem que se pagar o imposto, os 10%, tem que pagar, porque é lei, porque é obrigação, porque a nação vive disso. Mas dai a Deus o que é de Deus. Então o que é de Deus? Qual é o método, o modo do Novo Testamento lidar com o dinheiro, igreja? De Deus é a oferta. É a oferta que é de Deus. Lá em 2 Coríntios 9, versos 6 e 7, você encontra cada um contribua conforme propôs em seu coração, não com tristeza. Porque Deus ama aquele que dá com alegria. Olha, cada um contribua conforme propôs em seu coração. Então não é um percentual estabelecido pela igreja. A Bíblia não estabelece para a igreja nenhum percentual. É aquilo que vem do seu coração, é a oferta. Como aquela viúva pobre, ela levou a oferta para a igreja, ela ofertou. As igrejas dizem, vamos arrecadar agora dízimos e ofertas, está errado, é o ofertório. Se você quiser continuar dando 10% do seu salário
20% do seu salário, é problema seu. Dê se você quiser dar. Mas o que você precisa entender é que Deus não requer isso de você. Ele não pede isso a você, Ele não exige isso de você, Ele não cobra isso de você. Você não é ladrão se você não fizer isso. Isso que é ensinado nas igrejas e que eu já ensinei também, está errado. É pecado, é heresia. A igreja deve viver de oferta, mais que isso. Tudo que a igreja arrecada, ela precisa fazer o que os crentes faziam no Novo Testamento. As riquezas da igreja, elas eram distribuídas para as pessoas mais carentes. Você lembra em Atos, capítulo 2? As pessoas vendiam suas propriedades e terras e pegavam o dinheiro e traziam e depositavam aos pés dos apóstolos. E diz a Bíblia que aquele dinheiro era distribuído com aqueles que tinham necessidade de tal sorte que ninguém passava fome na igreja. Ninguém tinha falta de nada, porque as riquezas que arrecadavam eram distribuídas com os carentes. E até o apóstolo Paulo, quando recomenda que se recolham as ofertas para os santos, a expressão é para os santos, quando ele escreve aos Coríntios, preste atenção, essa oferta, isso que as igrejas arrecadam, é para ser distribuído com pessoas carentes. O dinheiro que é arrecadado nas igrejas não é para pagar super salário a pastor nenhum. Uma pessoa que trabalha na obra de Deus e que dedica tempo integral à obra de Deus, a igreja não tem nem a obrigação de pagar super salário, férias, 13º salário, verba de representação, aluguel, água, energia, combustível. A igreja não tem obrigação nenhuma de fazer isso, biblicamente falando, não. O apóstolo Paulo disse, olha, eu e Barnabé, nós trabalhamos, nós fazemos, eu sou um fazedor de tenda, eu não quero ser pesado à igreja, eu não quero, eu prefiro trabalhar com minhas próprias mãos. O que a igreja pode fazer, o que as igrejas podem fazer, é dar uma ajuda de custo àquelas pessoas que se dedicam ao trabalho da obra. Se tiver grande necessidade, dar uma ajuda de custo. E se o obreiro, a pessoa que trabalha, quiser além disso, ele vai trabalhar. Se for casado, a mulher trabalha também. O apóstolo Paulo disse, eu e Barnabé trabalhamos. Então como é que tem que pegar tudo que a igreja arrecada, ou a metade do que a igreja arrecada, para pagar o pastor, que depois ele pode até botar a igreja na justiça, como está acontecendo aí. Tem igreja aí que o pastor saiu e está fazendo isso aqui, para continuar pagando. Porque o pastor exigiu, cobrou, ameaçou em botar a igreja na justiça. Eu conheço muitos pastores que botaram igrejas na justiça. Porque está tudo errado. Não é isso que se deve fazer com que se arrecada nas igrejas. Então, mas voltando ao nosso assunto aqui, o que você deve fazer, meu irmão? É tirar 10% do seu salário, dos seus ganhos e botar lá. Você acha que fazendo isso você está sendo fiel a Deus. Isso não é fidelidade a Deus. A fidelidade que você deve a Deus deve começar do gasofilácio da sua casa. A Bíblia diz que se você não cuidar bem dos seus parentes, dos seus familiares, você negou a Deus. E é pior do que incrédulo. Você tira 10%, 200, 300, 500 reais e dá lá para a igreja. Bota lá. Quando na sua família tem pessoas passando por dificuldade, precisando comprar um remédio, pessoas doentes precisam fazer um exame, pessoas com a casa molhando, com paredes, ou pessoas passando dificuldade dentro da sua família, e você não ajuda, porque você acha que o cofre é lá na igreja, onde as riquezas devam ser convergidas. Isso aí era lá no tempo de Israel, lá no tempo dos judeus, lá no Antigo Testamento. Isso era na época da lei. Eles tinham a obrigação de fazer isso, porque era o imposto. Mas você já paga imposto aqui no Brasil. Então você deve separar uma oferta de amor, uma oferta generosa, uma oferta voluntariosa. Porque a Bíblia diz que o dízimo era obrigatório, porque era um imposto.
Mas no livro de Êxodo diz que o que passava do dízimo é que era a oferta. O que passava do imposto é que saía do coração. Então é isso que você tem que fazer, é ofertar. Mas aí você diz, pastor, e como é que a igreja vai viver? As entradas vão cair. A igreja pode até fechar as portas. Que igreja fechar as portas? A igreja é de Jesus, meu irmão. Tem tantas igrejas aí de todo tipo que você possa imaginar que não prega mais sobre dízimo, que não ensina mais sobre esse assunto, que entende que isso aí é do Antigo Testamento, isso é lei, você não está obrigado a fazer. Jesus pegou aquelas leis todas e cravou na cruz. Jesus morreu por você, meu irmão. Você não vai para o inferno por não dar dízimo. Se você pensar assim, você está crucificando Jesus de novo. Você está desacreditando do sacrifício que ele fez na cruz por você. Então você tem que dar oferta, a igreja não vai fechar, porque a igreja é de Jesus. Ele disse, a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele vai sustentar a igreja. Talvez não dê para você fazer mega templo, e nem ele quer isso. Talvez você não possa colocar luxo no templo, mas ele não quer isso. Pagar altos salários ao pai, ninguém deve fazer isso. O pastor é alguém que recebeu um dom de Deus. É dom, não é título. Se recebeu o dom de Deus, como os levitas, viviam de cesta básica. Era isso que era dado para os levitas. Pastor, mas se eu não der o dízimo, eu não vou poder fazer parte da diretoria da igreja, eu não vou poder ensinar, eu não vou poder fazer parte de nenhum grupo da igreja, eu não vou poder fazer parte disso, não vou poder... Essa é uma das maneiras que os líderes têm feito para coagir, pressionar as pessoas a dar o dízimo, 10% do salário dos seus ganhos, de qualquer maneira. É pressionando as pessoas. Muitos dizem que dízimo é voluntário, as pessoas não se quiserem dar. Nas declarações de fé, nas cartilhas doutrinárias, está escrito isso, que é voluntário. Mas não é isso que a gente vê na prática, não. Quem não der lá o dízimo, olha, não é olhado com bons olhos, não. É visto como infiel. É visto como aquele homem que foi orar lá no templo, 2 foram orar. E um ficava apontando o dedo e dizendo, você está vendo aquele ali, Deus, aquele ali não é fiel não, aquele é um cara infiel, ele não é dizimista, eu não dou 10% de tudo que eu ganho, de tudo que eu produzo, eu dou 10%, eu pago o meu imposto, aquele aí é um sonegador de impostos. Eu jejuo, é ele não. E Jesus disse, olha aquele voltou justificado para casa, aquele homem que batia no peito e orava assim, Senhor, tenha pena de mim que eu sou um pecador. Esse voltou justificado para casa, mas aquele outro não. Porque aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Então muitos dizem que é voluntário, mas não é voluntário não. As pessoas são pressionadas. Quem não dá, não tem privilégios na igreja. Quem não dá é impedido de exercitar o seu dom, que é o maior pecado que existe. Pessoas que têm dom na igreja são impedidas de exercitar o dom por causa de dinheiro. Porque a igreja agora virou um comércio, e é isso que o mundo fala da igreja. Né? Que igreja é comércio. E é exatamente isso que nós temos visto. Você tem que dar para provar que é fiel, ela tem que arrecadar muito para demonstrar que ela é poderosa. Que cansaço. Que cansaço. Querido, por uma igreja sem dízimos, por uma igreja sem privilégios, por uma igreja neotestamentária, por uma igreja que distribui as suas riquezas com os mais carentes, com os mais pobres, por uma igreja amorosa, por uma igreja que compartilha aquilo que tem, por uma igreja bíblica, por uma igreja de Deus, por uma igreja que vive segundo a graça e não presa à lei. Abra seus olhos, meu irmão. Talvez você ache que é justo porque você dá dízimo. Lembre-se que ninguém será justificado pelas obras da lei, mas pela graça em Jesus Cristo. Porque o fim da lei é Cristo, para a salvação de todo aquele que nele crê. Esses textos que falam sobre dízimo, nada tem a ver com você e nem com a igreja. Tem a ver com o povo judeu, porque era uma taxa, era um imposto. Imposto você já paga aqui no Brasil. Não paga 10%, nem 20% não. Você paga 36%. A igreja, você deve dar a sua oferta. Mas faça isso com amor no seu coração. Você dá aquilo que você tem para dar. E dê, conforme propôs no seu coração. Sai debaixo desta lei. Porque quem está debaixo da lei está debaixo de maldição.
E olha, você pode de repente já ter até caído da graça. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, obras da lei. O dízimo está dentro disso. Não vem das obras para que ninguém se glorie. E é assim que você tem que viver. E é isso que a igreja tem que pregar. E o mundo precisa conhecer a igreja. Precisa conhecer os filhos de Deus. Pelo amor que existe no coração deles. Pela espontaneidade. Que Deus te abençoe rica e poderosamente.